Há algo profundamente perturbador acontecendo dentro de nossas congregações, algo que não pode mais ser ignorado ou varrido para debaixo do tapete da tradição religiosa. Uma geração inteira está se afastando silenciosamente de uma das verdades mais sagradas e fundamentais da fé adventista, e muitos de nós ainda não percebemos a gravidade desse movimento. Estamos testemunhando, diante de nossos próprios olhos, um êxodo silencioso de jovens que cresceram ouvindo sobre a santidade do sábado, mas que agora, quando chegam à idade em que podem escolher por si mesmos, simplesmente viram as costas para essa verdade preciosa que nossos pioneiros defenderam com suas próprias vidas. Ellen G. White, a mensageira do Senhor, advertiu repetidas vezes sobre esse exato momento da história. Em seus escritos proféticos, ela viu claramente que os últimos dias seriam marcados por uma grande controvérsia envolvendo o sábado, e que esse mandamento divino seria o divisor de águas final entre aqueles que permanecem fiéis a Deus e aqueles que cedem às pressões do mundo. Mas o que ela talvez não tenha descrito em detalhes específicos, embora certamente tenha previsto em princípios gerais, é a natureza sutil e gradual dessa apostasia, especialmente entre aqueles que deveriam ser os próximos portadores da tocha da verdade presente. O que estamos vendo não é uma rebelião aberta e escandalosa contra o mandamento do sábado, mas algo muito mais perigoso porque é muito mais discreto, um resfriamento gradual do amor, uma perda progressiva do entusiasmo, uma erosão lenta da convicção que eventualmente leva ao abandono completo. Quando olhamos para os bancos de nossas igrejas nas manhãs de sábado, não podemos deixar de notar a ausência gritante de muitos rostos jovens que costumavam estar ali. Onde estão aqueles que há poucos anos participavam entusiasticamente da escola sabatina, que cantavam no coral jovem, que se envolviam ativamente nos ministérios da igreja? Muitos desapareceram completamente, engolidos pelas demandas e distrações de um mundo que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausa, sem descanso, sem espaço para o sagrado. Outros ainda aparecem fisicamente, seus corpos ocupam os bancos, mas suas mentes e corações estão claramente em outro lugar, contando os minutos até que o culto termine e eles possam voltar para suas vidas reais, para as coisas que realmente importam para eles, para os interesses que verdadeiramente capturam sua atenção e paixão. Este documentário não é apenas uma análise sociológica de tendências geracionais ou um estudo de comportamento juvenil contemporâneo. É um chamado urgente ao arrependimento, ao reavivamento e à reforma, baseado nos escritos inspirados de Ellen G. White e nas verdades eternas da Palavra de Deus. É um mergulho profundo nas raízes espirituais de uma crise que ameaça o próprio futuro da igreja remanescente. E mais importante ainda, é um mapa para encontrar o caminho de volta, não apenas para nossos jovens, mas para todos nós que talvez tenhamos perdido de vista a beleza transcendente e o propósito transformador do sábado do Senhor. A primeira e talvez mais fundamental razão pela qual os jovens estão se afastando da guarda do sábado é a ausência de uma compreensão espiritual genuína e profunda do que o sábado realmente representa. Esta não é uma questão de conhecimento intelectual sobre a história do sábado ou memorização das regras, sobre o que se pode ou não fazer durante as 24 horas sagradas. O problema é muito mais profundo do que isso. Estamos lidando com uma geração que recebeu instruções sobre o sábado, mas que nunca experimentou a essência transformadora do sábado. Eles aprenderam o que, mas nunca realmente entenderam o porquê. E sem o porquê, o que eventualmente se torna irrelevante e sem sentido. Ellen White abordou essa questão com clareza cristalina em seu livro Educação, onde ela escreveu que o sábado não deve ser considerado como um dia de melancolia, mas de alegria e comunhão com Deus. Essa simples declaração revela uma verdade profunda que muitos de nós falhamos em transmitir para a próxima geração. O sábado não foi dado por Deus como um teste arbitrário de obediência, como um obstáculo colocado em nosso caminho para ver se vamos tropeçar ou superá-lo. O sábado foi dado como um presente, como uma bênção, como uma oportunidade singular de experimentar algo que o restante da humanidade perdeu completamente, uma conexão ininterrupta com o Criador do Universo durante 24 horas preciosas separadas do tempo comum. Mas como chegamos ao ponto em que essa verdade fundamental foi esquecida ou distorcida? A resposta está na maneira como o sábado tem sido apresentado e vivido nas famílias adventistas e nas congregações locais. Durante gerações, muitos pais e líderes de igreja focaram quase exclusivamente nos aspectos proibitivos do sábado. As conversas sobre o sábado frequentemente giravam em torno de listas intermináveis do que não se deve fazer: não trabalhar, não comprar, não cozinhar, não assistir televisão secular, não praticar esportes, não fazer deveres de casa, não. E embora seja absolutamente verdade que o sábado exige uma separação das atividades comuns e seculares, quando essa separação é apresentada apenas em termos negativos,
sem a contrapartida positiva do que o sábado realmente oferece, o resultado inevitável é que o sábado se torna um fardo pesado em vez de um deleite sagrado. Nos escritos compilados em Testemunhos para a Igreja, Ellen White repetidamente enfatizou que o verdadeiro espírito do sábado deve ser ensinado não apenas através de palavras, mas através de experiência vivida. Ela observou que quando as famílias adventistas tornam o sábado um dia tedioso, cheio de restrições sem alegria, cheio de rostos sisudos e atmosfera pesada, as crianças e jovens naturalmente desenvolvem uma aversão ao dia que deveria ser o ponto alto de sua semana. O problema não está no sábado em si, que permanece uma instituição divina perfeita e imutável. O problema está na maneira como o sábado tem sido interpretado, vivido e transmitido. Muitos jovens cresceram observando seus pais guardarem o sábado com uma atitude de resignação ao invés de celebração. Eles viram o sábado sendo tratado como uma interrupção inconveniente da vida normal, algo a ser suportado ao invés de algo a ser ansiosamente antecipado. Eles ouviram reclamações sussurradas sobre as inconveniências causadas pela guarda do sábado, sobre as oportunidades perdidas, sobre os sacrifícios necessários. E mesmo quando essas coisas não foram ditas explicitamente, as crianças e jovens, com aquela percepção aguçada que caracteriza a juventude, captaram as mensagens sutis transmitidas através da linguagem corporal, do tom de voz, da atmosfera emocional que permeava o lar durante as horas do sábado. Quando os jovens não entendem que o sábado é um memorial da criação, um símbolo da redenção, um sinal do relacionamento de aliança entre Deus e seu povo, e um antegozo da eternidade, então o sábado inevitavelmente se reduz a nada mais do que um conjunto arbitrário de regras religiosas. E regras sem significado, mandamentos sem propósito, não podem sustentar a fidelidade a longo prazo, especialmente quando essas regras entram em conflito direto com as pressões e tentações de uma cultura secular que promete gratificação imediata e liberdade sem limites. A segunda razão crucial pela qual os jovens estão abandonando a guarda do sábado está intrinsecamente ligada às atrações poderosas do mundo e ao amor crescente pelo prazer que caracteriza a nossa era. Vivemos em um momento histórico único, uma época que Ellen White certamente viu em visão, embora ela não tivesse as palavras exatas para descrever a tecnologia específica que define nosso tempo. Estamos imersos em uma cultura de distração constante, de estimulação incessante, de entretenimento sem fim. As redes sociais, os jogos online, os serviços de streaming, os aplicativos de mensagens instantâneas, tudo isso conspira para criar uma atmosfera na qual a ideia de 24 horas de desconexão e quietude parece não apenas desafiadora, mas praticamente impossível. Em Mensagens aos Jovens, Ellen White escreveu que Satanás procura ocupar a mente dos jovens com coisas triviais para que o tempo sagrado seja esquecido. Quando ela escreveu essas palavras no século XIX, ela estava pensando nas distrações disponíveis em sua própria época: festas sociais, leitura de literatura frívola, preocupações excessivas com moda e aparência, entretenimentos mundanos dos tipos disponíveis naquele tempo. Mas o princípio que ela articulou transcende qualquer era específica e se aplica com força ainda maior à nossa geração. O objetivo de Satanás permanece o mesmo: ocupar a mente de tal maneira que não haja espaço para contemplação espiritual, para comunhão com Deus, para reflexão sobre as verdades eternas. A estratégia do inimigo das almas é brilhante em sua simplicidade. Ele não precisa convencer os jovens adventistas de que o sábado está errado ou que Deus não existe ou que a Bíblia não é verdadeira. Tudo o que ele precisa fazer é mantê-los tão ocupados, tão distraídos, tão imersos em uma torrente interminável de conteúdo digital e atividades sociais que simplesmente não sobra tempo nem energia mental para considerar as reivindicações de Deus sobre suas vidas. O sábado se torna apenas mais uma coisa na lista de obrigações, mais uma demanda competindo por sua atenção já superestimulada e dividida. Considere por um momento como é a vida de um jovem adventista típico nos dias de hoje. Durante a semana, ele está ocupado com escola ou faculdade, com deveres de casa, com atividades extracurriculares, com compromissos sociais. Cada momento livre é preenchido com scrolling infinito através de feeds de redes sociais, assistindo vídeos, jogando, conversando com amigos através de múltiplas plataformas. Quando o sábado chega, ele representa uma interrupção brusca desse fluxo constante de atividade e estimulação. De repente, espera-se que ele desligue, que desacelere, que se concentre em atividades espirituais que exigem quietude interior e atenção sustentada. Para alguém acostumado a saltar de uma distração para outra a cada poucos segundos, a ideia de sentar-se em silêncio durante um culto de 2 horas ou passar uma tarde em comunhão tranquila com Deus pode parecer não apenas desafiadora, mas verdadeiramente insuportável. O livro O Grande Conflito fornece uma estrutura profética para entender o que está acontecendo.
Ellen White descreveu uma batalha cósmica entre Cristo e Satanás, e ela identificou o sábado como um dos pontos centrais dessa batalha nos últimos dias. Ela previu que a questão do sábado se tornaria o teste final de lealdade, o ponto de divisão entre aqueles que adoram o Criador e aqueles que seguem as tradições humanas e os mandamentos de homens. Mas essa batalha não é travada apenas em arenas públicas de legislação e decretos governamentais. Ela é travada primeiro e principalmente no coração e na mente de cada indivíduo, e especialmente na mente dos jovens que estão formando os padrões de pensamento e comportamento que os acompanharão pelo resto de suas vidas. Satanás entende que se ele pode capturar o coração e a mente dos jovens durante seus anos formativos, se ele pode moldá-los em uma geração para quem o prazer pessoal e a gratificação imediata são os valores supremos, então ele terá garantido não apenas a apostasia dessa geração, mas potencialmente das gerações futuras também. Cada jovem adventista que abandona a guarda do sábado representa não apenas uma alma individual perdida, mas potencialmente toda uma linha de descendentes futuros que nunca conhecerão a bênção e a alegria de honrar o dia sagrado de Deus. Em Testemunhos para a Igreja, Ellen White observou que o amor ao prazer está se tornando uma paixão dominante, absorvendo os pensamentos e esgotando os recursos de professos cristãos. Ela descreveu como as pessoas buscam constantemente algo novo, algo emocionante, algo que satisfaça o desejo insaciável por diversão e entretenimento. E ela advertiu que esse espírito de amor ao prazer é absolutamente incompatível com a verdadeira espiritualidade e devoção a Deus. Não se pode servir a dois senhores simultaneamente. Não se pode buscar prazer incessantemente e ao mesmo tempo cultivar uma vida de oração, estudo da Bíblia e serviço abnegado. O desafio que os jovens adventistas enfrentam hoje é que eles estão sendo bombardeados constantemente com mensagens que promovem o prazer como o bem supremo, a felicidade pessoal como o objetivo final da existência, a autorrealização e a autoexpressão como os valores mais importantes. Toda propaganda, toda música popular, todo filme e série de televisão, toda postagem em redes sociais reforça essas mensagens. E quando um jovem que foi exposto a esse bombardeamento cultural é então convidado a abraçar um estilo de vida que inclui negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo, que inclui separar 24 horas de cada semana para adoração e contemplação espiritual em vez de perseguir entretenimento e prazer pessoal, a tensão entre esses dois conjuntos de valores pode ser quase insuportável. A terceira razão fundamental para o afastamento dos jovens da guarda do sábado reside na influência negativa dentro dos próprios lares adventistas. Esta é talvez a mais dolorosa e difícil de todas as causas para reconhecer e confrontar, porque significa que nós, como pais, avós, tios, tias e adultos responsáveis na igreja, devemos aceitar nossa parte da responsabilidade por essa crise espiritual. Ellen White não teve medo de abordar essa questão diretamente em seus escritos. No volume 6 de Testemunhos para a Igreja, ela declarou que o modo como o sábado é observado pelos pais determinará o sentimento dos filhos quanto à sua santidade. Considere um cenário que se repete em incontáveis lares adventistas semana após semana. Os pais dizem aos filhos que o sábado é o dia mais importante e especial da semana, mas então os filhos observam como seus pais se preparam para o sábado. A pressa de última hora na sexta-feira à noite, estresse, irritação, vozes elevadas enquanto todos correm para completar as preparações que deveriam ter sido feitas mais cedo. Os filhos veem que seus pais não planejaram com antecedência, não fizeram da preparação para o sábado uma prioridade durante a semana. A mensagem implícita que isso envia é que o sábado realmente não é tão importante assim, não importante o suficiente para justificar planejamento cuidadoso e preparação intencional. Ou considere outro cenário comum. A família vai à igreja no sábado de manhã, mas a atmosfera no carro durante o trajeto é tudo menos espiritual. Há discussões sobre roupas, reclamações sobre ter que acordar cedo, comentários negativos sobre o pregador ou sobre outras pessoas na igreja. Quando chegam ao templo, os pais colocam um sorriso público, cumprimentam os irmãos calorosamente, participam do culto com aparente reverência. Mas no caminho de volta para casa, as máscaras caem. Há críticas ao sermão, fofoca sobre membros da igreja, murmuração sobre as decisões da liderança. Os filhos veem essa duplicidade e aprendem que a religião é apenas uma fachada, um jogo de aparências que se joga em público, mas que não tem conexão real com a vida privada. Ellen White escreveu extensivamente sobre a importância do culto familiar e da instrução religiosa no lar. Em O Lar Adventista, ela enfatizou que o lar deveria ser uma escola onde os filhos aprendem não apenas sobre Deus, mas a amar a Deus, não apenas sobre o sábado, mas a deliciar-se no sábado. Ela descreveu como o sábado deveria ser tornado o dia mais agradável da semana,
como os pais deveriam fazer planos especiais para tornar as horas do sábado significativas e memoráveis para seus filhos. Ela sugeriu passeios na natureza onde as lições de Deus na criação poderiam ser estudadas, conversas significativas sobre temas espirituais adaptadas ao nível de compreensão das crianças, leitura compartilhada de histórias bíblicas e livros inspiradores, cânticos sagrados que elevam a mente a Deus. Mas em quantos lares adventistas essas práticas são realmente implementadas? Em quantas famílias o sábado é planejado com tanto cuidado e criatividade quanto qualquer outro evento importante? Muitas vezes, o sábado é tratado como um dia de tédio inevitável. Depois do culto da igreja, a família volta para casa, almoça, e então o resto do dia se arrasta sem direção ou propósito claro. Os adultos cochilam ou conversam entre si, as crianças e adolescentes ficam entediados, olhando para o relógio, desejando que o pôr do sol chegue logo para que possam voltar às suas atividades normais. Que tipo de memórias estamos criando? Que tipo de associações emocionais com o sábado estamos estabelecendo nas mentes e corações da próxima geração? Em orientação da criança, Ellen White alertou especificamente sobre os perigos de fazer do sábado um fardo para as crianças. Ela escreveu que quando os pais são excessivamente rigorosos, quando impõem restrições sem proporcionar alternativas positivas, quando tornam o sábado um dia de repressão ao invés de liberdade espiritual, eles estão praticamente garantindo que seus filhos desenvolverão uma aversão ao dia sagrado. Ela até mesmo disse que é melhor permitir certas atividades inocentes e alegres no sábado do que insistir em um nível de quietude e seriedade que as crianças simplesmente não podem sustentar, porque a última opção inevitavelmente levará à rebelião eventualmente. A questão da influência do lar se estende além dos pais biológicos para incluir toda a família da igreja. Os jovens adventistas estão observando não apenas seus próprios pais, mas todos os adultos na congregação. Eles estão vendo se há uma correspondência entre o que é pregado do púlpito e o que é praticado nos bastidores. Eles notam quando líderes de igreja que falam eloquentemente sobre a santidade do sábado são vistos fazendo compras após o pôr do sol de sexta-feira ou se envolvendo em negócios durante as horas sagradas. Eles percebem quando há um padrão duplo, onde certas pessoas influentes na igreja são toleradas em violações do sábado que seriam severamente criticadas se cometidas por membros comuns. A quarta razão profunda para o declínio na observância do sábado entre os jovens é a falta de um relacionamento pessoal e vital com Deus. Esta pode ser a mais fundamental de todas as razões, porque de muitas maneiras, todas as outras razões derivam desta. Ellen White, em O Grande Conflito, fez uma declaração que vai ao coração dessa questão quando ela escreveu que a santificação do sábado depende da santificação do coração. Essa afirmação revela uma verdade espiritual de importância incalculável. A guarda do sábado nunca foi primariamente sobre comportamento exterior ou conformidade a regras, mas sempre foi sobre o estado do coração diante de Deus. Muitos jovens adventistas cresceram dentro da estrutura da igreja, participando de todas as atividades apropriadas, aprendendo todos os ensinos corretos, até mesmo memorizando vastas porções das Escrituras e dos escritos de Ellen White. Mas, de alguma forma, no meio de toda essa atividade religiosa, eles nunca realmente encontraram a Deus pessoalmente. Eles conhecem sobre Deus, mas não conhecem Deus. Eles sabem o que a igreja ensina, mas nunca experimentaram a realidade viva de um relacionamento transformador com Jesus Cristo. E quando não há um relacionamento real, quando não há amor genuíno, a religião inevitavelmente se degenera em mero legalismo, um conjunto de regras a serem seguidas por obrigação ou medo ao invés de por amor e gratidão. Em Caminho a Cristo, talvez o livro mais conhecido e amplamente lido de Ellen White, ela dedicou capítulos inteiros à necessidade de um relacionamento pessoal com Cristo. Ela descreveu como a verdadeira conversão não é apenas uma mudança de comportamento ou aceitação de um conjunto de doutrinas, mas uma transformação do coração, um novo nascimento, um encontro com o Cristo vivo que muda fundamentalmente a orientação e os afetos da alma. Ela explicou que quando Cristo habita no coração pela fé, quando ele se torna real e precioso para nós, então obedecer seus mandamentos deixa de ser um fardo e se torna um deleite. Aplique esse princípio especificamente à questão do sábado. Se um jovem tem um relacionamento profundo e crescente com Deus, se ele experimenta comunhão real com Cristo através da oração e do estudo da palavra, se ele conhece a alegria de andar com Deus dia após dia, então o sábado naturalmente se tornará o ponto alto de sua semana. Será um dia ansiosamente antecipado, não temido. Será visto como uma oportunidade preciosa de 24 horas ininterruptas de comunhão concentrada com aquele que ele ama acima de tudo. As restrições do sábado não parecerão onerosas, mas sim libertadoras,
libertando das distrações e demandas que normalmente competem por sua atenção e permitindo-lhe focar exclusivamente nas coisas de Deus. Em Testemunhos para a Igreja, Ellen White frequentemente enfatizou a necessidade de uma experiência pessoal em religião. Ela advertiu contra a tendência de depender da experiência de outros, de viver de emprestado da fé dos pais ou da Igreja, de tentar manter uma aparência de piedade sem a realidade do poder transformador de Deus trabalhando no coração. Ela insistiu que cada pessoa deve conhecer a Deus por si mesma, deve ter seu próprio tempo de comunhão com Ele, deve desenvolver sua própria vida de oração e estudo bíblico, deve experimentar sua própria conversão e transformação. O problema é que muitas vezes, em nosso zelo de transmitir a verdade doutrinal para a próxima geração, nós negligenciamos a tarefa igualmente importante, talvez até mais importante, de ajudá-los a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Nós os ensinamos a guardar o sábado antes de ensiná-los a amar o Senhor do sábado. Nós enfatizamos a obediência aos mandamentos antes de cultivar o amor por aquele que deu os mandamentos. Nós nos concentramos no comportamento exterior ao invés de nutrir a vida espiritual interior de onde todo comportamento verdadeiramente cristão deve fluir naturalmente. Considere como isso se manifesta praticamente. Quantos jovens adventistas passam tempo diário significativo em oração pessoal e privada? Quantos têm o hábito estabelecido de estudo bíblico devocional, não apenas ler a lição da escola sabatina para cumprir uma obrigação, mas mergulhar profundamente nas Escrituras com um desejo genuíno de conhecer a Deus melhor? Quantos experimentam aquela comunhão íntima com Cristo que Ellen White descreve tão lindamente em seus escritos, onde a presença de Deus se torna tão real que permeia todos os aspectos da vida? A triste realidade é que muitos jovens adventistas são espiritualmente mal nutridos. Eles podem ter uma dieta rica em conhecimento doutrinal, mas são deficientes na experiência vital de conhecer a Deus pessoalmente. É como tentar manter um relacionamento amoroso apenas através de aprender fatos sobre a outra pessoa sem nunca realmente passar tempo com ela, conversar com ela, ouvir sua voz, experimentar sua presença. Tal relacionamento simplesmente não pode sobreviver, muito menos prosperar. Em educação, Ellen White apresentou uma visão de educação cristã que vai muito além de mera transmissão de informações. Ela descreveu o verdadeiro objetivo da educação como sendo o desenvolvimento de uma conexão viva com Deus, um relacionamento de amor e confiança que transforma toda a vida. Ela enfatizou que o conhecimento de fatos, por mais importante que seja, nunca é um fim em si mesmo, mas sempre deve servir ao propósito maior de nos aproximar de Deus e nos tornar mais semelhantes a Cristo em caráter. A quinta e última razão que devemos examinar, embora certamente não menos importante do que as anteriores, é o espírito de rebeldia que caracteriza os últimos tempos. Ellen White previu profeticamente que a era final da história da Terra seria marcada por uma rejeição crescente de autoridade, um desprezo pela tradição e uma exaltação da autonomia individual acima de tudo. No livro Educação, ela escreveu que o inimigo do homem procura apresentar a obediência como servidão e a desobediência como independência. Essa inversão satânica de valores é exatamente o que vemos acontecendo em nossa cultura contemporânea em uma escala nunca antes imaginada. Vivemos em uma época em que a autoridade em todas as suas formas está sendo sistematicamente desconstruída e ridicularizada. A autoridade dos pais é contestada, a autoridade dos professores é desafiada, a autoridade do governo é questionada, e certamente a autoridade de Deus e sua palavra é rejeitada por vastos segmentos da população. A mensagem cultural dominante que bombardeia os jovens constantemente é que a verdadeira liberdade consiste em não ter que responder a ninguém, em não ter que conformar-se a nenhum padrão externo, em não reconhecer nenhuma autoridade além de si mesmo e seus próprios desejos e sentimentos. Esse espírito de rebeldia não vem primariamente de uma análise racional e cuidadosa dos méritos relativos de diferentes sistemas de valores. Ele vem de uma rejeição emocional e visceral da ideia de que qualquer pessoa ou instituição tem o direito de dizer a outra pessoa como viver. A própria sugestão de que existem padrões morais absolutos, verdades universais que se aplicam a todas as pessoas em todos os lugares em todos os tempos, é vista como uma forma de opressão. A tolerância se tornou o valor supremo, mas, ironicamente, é uma tolerância seletiva que tolera tudo exceto qualquer afirmação de verdade absoluta ou moralidade objetiva. Como o sábado se encaixa nesse cenário cultural? O sábado representa tudo o que a cultura moderna rejeita. É um mandamento dado por uma autoridade externa, Deus, ao qual se espera que submetamos nossas vontades e desejos. É um padrão absoluto que não se curva ou se adapta às preferências individuais ou às mudanças culturais. É uma demanda para que coloquemos os interesses de Deus acima de nossos próprios interesses,
para que sacrifiquemos conveniência pessoal e vantagem econômica em favor da obediência a um princípio divino. Em outras palavras, o sábado é uma afirmação direta e inequívoca de que nós não somos autônomos, que nós não somos os árbitros finais da verdade, que existe um Deus no céu cujas reivindicações sobre nossas vidas são legítimas e não negociáveis. Para uma geração que foi ensinada que a pior coisa possível é permitir que alguém lhe diga o que fazer, para jovens que foram criados acreditando que sua própria felicidade e autorrealização são os objetivos supremos da existência, o sábado representa um desafio fundamental à sua cosmovisão inteira. E não devemos subestimar quão profundamente essas ideias culturais penetraram até mesmo nas mentes e corações de jovens que cresceram em lares adventistas e foram educados em escolas adventistas. A cultura ambiente é como a água em que os peixes nadam, tão onipresente e penetrante que muitas vezes nem percebemos sua influência até que seja tarde demais. Em mensagens aos jovens, Ellen White alertou especificamente sobre os perigos de absorver o espírito do mundo. Ela descreveu como Satanás trabalha sutilmente para moldar os pensamentos e atitudes da juventude, não através de tentações grosseiras e óbvias, mas através da influência gradual de ideias que são razoáveis e atraentes na superfície, mas que são fundamentalmente incompatíveis com os princípios do cristianismo bíblico. Ela advertiu que o inimigo é especialmente hábil em disfarçar seus ataques, apresentando o pecado como virtude, a rebelião como coragem e a desobediência como pensamento independente iluminado. O espírito de rebeldia se manifesta de muitas maneiras na atitude dos jovens em relação ao sábado. Alguns questionam abertamente por que deveriam ter que guardar o sábado quando isso os coloca em desvantagem em relação a seus pares não adventistas. Porque deveriam perder oportunidades de emprego, chances de progresso acadêmico, convites sociais, tudo por causa de um dia que ninguém mais parece considerar importante. Outros não questionam abertamente, mas silenciosamente ressentem as restrições que o sábado impõe sobre suas vidas. Eles obedecem externamente enquanto vivem em casa ou ainda estão sob a supervisão dos pais, mas estão apenas esperando o momento em que terão liberdade para fazer suas próprias escolhas. O livro Patriarcas e Profetas contém uma análise profunda da natureza da rebelião, começando com a rebelião original de Lúcifer no céu. Ellen White mostrou que a essência da rebelião não é simplesmente desobedecer regras específicas, mas questionar o direito de Deus de estabelecer regras em primeiro lugar. Lúcifer não atacou inicialmente mandamentos específicos de Deus, mas a própria ideia de que Deus deveria ter autoridade sobre seres criados. Ele semeou dúvidas sobre a bondade e justiça de Deus, sugerindo que suas leis eram arbitrárias e restritivas, destinadas a impedir que suas criaturas alcançassem seu pleno potencial. Esse mesmo padrão se repete hoje na atitude de muitos jovens em relação ao sábado. A questão não é realmente se o sétimo dia é o sábado correto ou se há base bíblica para a guarda do sábado. A questão mais profunda é se Deus tem o direito de fazer qualquer demanda sobre nossas vidas, se devemos ou não aceitar sua autoridade. E essa questão, por sua vez, depende de como vemos a natureza de Deus e nosso relacionamento com Ele. Se vemos Deus como um tirano arbitrário impondo regras sem razão, então a rebelião parece justificada. Mas se vemos Deus como um Pai amoroso cujos mandamentos são dados para nosso bem, então a obediência flui naturalmente do amor e da confiança. Em O Desejado de Todas as Nações, Ellen White apresentou Jesus Cristo como a revelação perfeita do caráter de Deus. Ela mostrou como Jesus viveu em perfeita obediência à vontade do Pai, não por coerção ou medo, mas por amor. Sua vida foi uma demonstração de que a verdadeira liberdade não é encontrada em autonomia irrestrita, mas em alinhamento harmonioso com o propósito de Deus. Jesus guardou o sábado não como um fardo, mas como um deleite. Ele defendeu o sábado contra as distorções legalistas dos fariseus, mas nunca sugeriu que o mandamento em si fosse opcional ou desatualizado. O exemplo de Cristo é crucial para entender como combater o espírito de rebeldia em relação ao sábado. Não é suficiente simplesmente insistir na obediência ou ameaçar com consequências negativas. Devemos revelar o caráter de Deus de tal maneira que os jovens vejam que seus mandamentos fluem de seu amor, que o sábado é um presente e não uma privação, que a obediência a Deus não é servidão, mas a forma mais verdadeira de liberdade. Devemos ajudá-los a entender que quando Deus diz não a certas coisas através do mandamento do sábado, Ele está na verdade dizendo sim a algo infinitamente melhor. A cultura contemporânea promove uma concepção de liberdade que é essencialmente negativa. Liberdade de restrições, liberdade de autoridade, liberdade de responsabilidade. Mas a liberdade cristã que Ellen White descreveu em seus escritos é positiva. Liberdade para tornar-se tudo o que Deus nos criou para ser,
liberdade para experimentar a plenitude de vida que só é possível em relacionamento correto com nosso Criador, liberdade do domínio do pecado e suas consequências destrutivas. O sábado, longe de ser uma limitação de nossa liberdade, é na verdade uma expressão da liberdade mais profunda, a liberdade de viver em harmonia com o ritmo que Deus estabeleceu para a vida humana desde a criação. Mas como podemos esperar que os jovens compreendam e abracem essa visão quando estão constantemente expostos a mensagens que promovem o oposto? Toda música popular, todo filme de Hollywood, toda série da Netflix, todo influenciador nas redes sociais está promovendo a mesma mensagem básica. Você é o centro do universo, seus desejos e sentimentos são o que mais importa. Qualquer coisa que limite sua autoexpressão ou autodeterminação é opressão que deve ser resistida. Como pode a voz silenciosa e suave de Deus competir com esse barulho ensurdecedor de uma cultura que grita constantemente em nossos ouvidos? A resposta é que não pode, pelo menos não sem uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo. E isso nos traz de volta ao ponto fundamental que percorre todas as 5 razões que examinamos. A crise do sábado entre os jovens é fundamentalmente uma crise espiritual. Não é primariamente um problema de educação que pode ser resolvido com melhores programas de treinamento doutrinário. Não é primariamente um problema social que pode ser resolvido com atividades jovens mais atraentes. Não é primariamente um problema geracional que será superado quando a próxima geração chegar. É um problema do coração que só pode ser resolvido por uma obra transformadora de Deus. Em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, Ellen White escreveu sobre a necessidade urgente de um reavivamento genuíno e reforma radical na igreja. Ela descreveu como esse reavivamento deve começar não com programas e estratégias elaboradas, mas com indivíduos que se humilham diante de Deus, que confessam seus pecados, que buscam sinceramente uma experiência mais profunda com Cristo. Ela insistiu que o que a igreja mais precisa não é mais luz, mas uma aplicação mais fiel da luz que já temos. Não precisamos de novas verdades sobre o sábado, precisamos de um novo amor pelo Senhor do sábado. Quando consideramos todas as 5 razões juntas, uma imagem coerente emerge. Os jovens estão se afastando da guarda do sábado porque não entendem verdadeiramente seu significado espiritual, porque estão sendo seduzidos pelas atrações do mundo, porque não viram o sábado vivido de maneira atraente em seus lares, porque carecem de um relacionamento pessoal com Deus e porque absorveram o espírito de rebeldia da cultura circundante. Mas subjacente a todas essas razões está uma causa raiz comum, a ausência de uma experiência genuína de conversão e transformação pelo poder do Evangelho. O livro Atos dos Apóstolos descreve como a igreja primitiva foi transformada no Pentecostes pelo derramamento do Espírito Santo. Ellen White enfatizou que esse mesmo poder está disponível para a igreja hoje, que Deus está esperando para conceder o derramamento da chuva serodia, mas que esse derramamento está sendo retardado pela falta de preparação espiritual. Ela escreveu que quando a igreja se render completamente a Deus, quando os membros individualmente removerem todos os obstáculos ao trabalho do Espírito, então virá um avivamento que transformará completamente a vida da igreja. Esse é o tipo de avivamento que precisa acontecer se quisermos ver uma reversão da tendência de abandono do sábado entre os jovens. Não será suficiente pregar sermões mais eloquentes sobre o sábado, embora certamente precisemos de pregação bíblica sólida. Não será suficiente tornar as atividades sabáticas mais atraentes, embora certamente devamos nos esforçar para fazer do sábado um dia de alegria. Não será suficiente estabelecer regras mais rigorosas ou impor disciplina mais severa, porque a observância legalista sem amor interior é pior do que inútil. O que precisamos é de um derramamento do Espírito Santo que toque os corações, transforme as mentes e acenda um amor por Deus que torne a obediência não apenas possível, mas deleitosa. No livro A Ciência do Bom Viver, Ellen White descreveu como a verdadeira cura sempre aborda as causas raízes e não apenas os sintomas superficiais. O mesmo princípio se aplica à cura espiritual que nossa juventude desesperadamente necessita. Não podemos simplesmente tratar os sintomas do abandono do sábado com soluções superficiais. Devemos ir mais fundo, abordando as questões fundamentais do coração, do relacionamento com Deus, da cosmovisão e dos valores. E esse tipo de cura profunda requer tempo, paciência e, acima de tudo, a graça transformadora de Deus. Então, o que pode ser feito? Como podemos reverter essa tendência alarmante? Como podemos ajudar a próxima geração a redescobrir a beleza e a bênção do sábado? As respostas não são simples ou fáceis, mas elas existem, e Ellen White as articulou claramente em seus escritos. Primeiro, devemos começar conosco mesmos. Não podemos dar o que não temos.
Se queremos que os jovens amem o sábado, nós mesmos devemos amar o sábado. Se queremos que eles vejam o sábado como um deleite, devemos torná-lo deleitoso em nossas próprias vidas. Devemos examinar honestamente como estamos guardando o sábado, não apenas se estamos tecnicamente obedecendo às regras, mas se estamos capturando o espírito do dia, se estamos experimentando a comunhão com Deus que o sábado foi projetado para facilitar. Em Obreiros Evangélicos, Ellen White enfatizou que o exemplo pessoal é a forma mais poderosa de ensino. Os jovens aprenderão mais com o que veem vivido consistentemente do que com 1000 sermões. Segundo, devemos transformar nossos lares em escolas de educação espiritual onde o amor pelo sábado é cultivado desde a infância. Isso significa fazer do culto familiar uma prioridade diária, não apenas uma formalidade apressada, mas um tempo significativo de adoração, estudo bíblico e oração juntos. Significa começar a preparação para o sábado logo no início da semana, não deixando tudo para a última hora. Significa planejar atividades sabáticas que sejam ao mesmo tempo espiritualmente edificantes e genuinamente agradáveis, especialmente para as crianças. No livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, Ellen White deu orientações práticas detalhadas sobre como os pais podem tornar a religião atraente para seus filhos, e essas orientações são especialmente aplicáveis ao ensino da observância do sábado. Terceiro, devemos ajudar os jovens a desenvolver um relacionamento pessoal vibrante com Jesus Cristo. Isso não acontece automaticamente simplesmente porque alguém cresce em um lar adventista ou frequenta uma escola adventista. Cada pessoa deve encontrar Deus por si mesma. Devemos encorajar e facilitar os hábitos espirituais que nutrem esse relacionamento: oração pessoal, estudo bíblico devocional, meditação nas Escrituras, serviço abnegado aos outros. Em Caminho a Cristo, Ellen White descreveu o processo de conversão e crescimento espiritual de uma maneira que é ao mesmo tempo profundamente teológica e intensamente prática. Esses princípios devem ser ensinados e modelados para a juventude. Quarto, devemos ajudar os jovens a desenvolver uma cosmovisão bíblica que lhes permita avaliar criticamente as mensagens da cultura secular. Eles precisam de ferramentas para discernir entre a sabedoria de Deus e os valores do mundo, para reconhecer as mentiras sutis embutidas na mídia popular e nas redes sociais, para entender as implicações de longo prazo das escolhas que fazem. Em educação, Ellen White apresentou uma filosofia abrangente de educação cristã que equipa os estudantes não apenas com conhecimento, mas com a capacidade de pensar criticamente à luz dos princípios eternos da Palavra de Deus. Esse tipo de educação é mais necessário hoje do que nunca. Quinto, devemos criar uma cultura de igreja onde os jovens se sintam genuinamente valorizados, ouvidos e envolvidos de maneira significativa. Muitos jovens se afastam da igreja não apenas por causa de questões doutrinárias, mas porque sentem que não há lugar para eles, que suas ideias não são bem-vindas, que eles são vistos apenas como o futuro da igreja e não como membros vitais no presente. Em Serviço Cristão, Ellen White enfatizou que os jovens têm energia, criatividade e paixão que devem ser canalizadas para o serviço ativo na causa de Deus. Quando os jovens estão ativamente envolvidos em ministério significativo, quando estão usando seus dons para abençoar outros, sua própria fé é fortalecida e aprofundada. Sexto, devemos ser honestos sobre os desafios que a guarda do sábado apresenta no mundo moderno, e devemos oferecer apoio prático e emocional aos jovens que enfrentam esses desafios. Guardar o sábado pode significar perder uma oferta de emprego lucrativa, ter dificuldades acadêmicas ou enfrentar zombaria de colegas. Essas são provações reais que não devem ser minimizadas ou descartadas. Em Testemunhos para a Igreja, Ellen White reconheceu que a obediência fiel a Deus muitas vezes vem com um custo, mas ela também afirmou que Deus nunca pede sacrifício sem prover graça suficiente e recompensas eternas que infinitamente superam qualquer perda temporal. Os jovens precisam ouvir histórias de pessoas que permaneceram fiéis apesar do custo, e que podem testemunhar que Deus é absolutamente confiável. Sétimo, devemos orar fervorosamente pelo derramamento do Espírito Santo. Em última análise, nenhum esforço humano, por mais bem intencionado ou cuidadosamente planejado, pode transformar corações. Somente Deus pode fazer isso. Nossa parte é remover os obstáculos, criar as condições favoráveis, e então clamar fervorosamente para que Deus faça o que só Ele pode fazer. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, Ellen White escreveu sobre a necessidade crítica de intercessão persistente pelos jovens. Ela descreveu como Satanás está trabalhando com energia incansável para destruir a fé da juventude, e que devemos combater seus esforços com oração igualmente fervorosa e persistente.
À medida que nos aproximamos do fim da história da Terra, Ellen White previu que a questão do sábado se tornará cada vez mais proeminente e controversa. No livro O Grande Conflito, ela descreveu cenários futuros nos quais a guarda do sábado será explicitamente proibida por lei, onde aqueles que permanecerem fiéis enfrentarão perseguição severa, perda econômica e eventualmente até mesmo ameaça de morte. Ela previu que haverá um sacudidura na igreja, onde aqueles cuja obediência é apenas superficial e cuja fé não tem raízes profundas cairão sob a pressão. Mas ela também previu que um remanescente permanecerá fiel, guardando os mandamentos de Deus e mantendo o testemunho de Jesus. A pergunta urgente que devemos fazer é esta: nossos jovens estarão preparados para permanecer firmes quando esse tempo de prova chegar? Se eles já estão lutando para guardar o sábado agora, quando as consequências são relativamente brandas, como permanecerão fiéis quando as apostas forem infinitamente maiores? A crise que enfrentamos hoje não é apenas sobre a observância atual do sábado, mas sobre a preparação para as provações finais que estão à frente. Cada jovem que abandona a guarda do sábado hoje está não apenas fazendo uma escolha sobre como passar as horas entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol de sábado, mas está posicionando-se espiritualmente para a crise final. Em Eventos Finais, uma compilação de escritos de Ellen White sobre os últimos dias, ela descreveu tanto as provações terríveis que virão quanto as gloriosas promessas de livramento para aqueles que permanecerem fiéis. Ela escreveu sobre como Deus terá um povo que permanecerá leal a Ele independentemente do custo, que valorizará a verdade mais do que a vida, que preferirá sofrer qualquer privação ao invés de transigir sua fé. Mas ela também deixou claro que esse tipo de fidelidade inabalável não surge repentinamente no momento da crise. É cultivada através de anos de escolhas fiéis nas pequenas coisas, através de decisões diárias de colocar Deus em primeiro lugar, através de prática consistente de obediência mesmo quando não é conveniente. O sábado, portanto, não é apenas mais uma doutrina adventista entre muitas. É um teste de caráter, uma revelação de lealdade, uma preparação para a eternidade. Quando um jovem escolhe guardar o sábado fielmente apesar das pressões e tentações em contrário, ele está não apenas obedecendo a um mandamento específico, mas está fortalecendo os músculos espirituais da fé que serão necessários para as provações maiores que virão. Quando um jovem abandona a guarda do sábado, ele está não apenas violando o mandamento, mas está enfraquecendo sua capacidade de permanecer firme quando testes mais severos chegarem. A boa notícia, a notícia maravilhosa que permeia todos os escritos de Ellen White, é que não estamos sozinhos nessa batalha. Deus não apenas nos chama à fidelidade, Ele nos capacita para a fidelidade. Ele não apenas estabelece o padrão, Ele fornece a graça para alcançar o padrão. No livro Mensagens Escolhidas, Ellen White escreveu repetidamente sobre a suficiência da graça de Deus, sobre como Cristo está ansioso para dar força aos fracos, como o Espírito Santo está disponível para transformar corações e renovar mentes. A questão nunca foi se Deus é capaz de manter nossos jovens fiéis, mas se estamos dispostos a nos render completamente a Ele e permitir que Ele faça sua obra. Há esperança para a próxima geração. Há esperança porque Deus é fiel às suas promessas. Há esperança porque o Espírito Santo ainda está ativo no mundo, convencendo, transformando, santificando. Há esperança porque a verdade é poderosa e o amor de Deus é irresistível quando é verdadeiramente experimentado. Mas essa esperança não é passiva. Ela exige ação de nossa parte. Exige que levemos a sério as advertências que Ellen White nos deu, que implementemos os princípios que ela articulou, que busquemos fervorosamente o reavivamento que ela disse ser nossa maior necessidade. O tempo é curto. Ellen White advertiu repetidamente que estamos vivendo nos últimos momentos da história da Terra, que os eventos finais se desenrolarão rapidamente quando começarem. Não temos o luxo de adiar essa questão, de esperar até o momento mais conveniente para abordar a crise espiritual de nossa juventude. A próxima geração está sendo formada agora. Os padrões de fé ou incredulidade, obediência ou rebelião, amor por Deus ou amor pelo mundo estão sendo estabelecidos neste exato momento nas vidas de nossos jovens. Que Deus nos ajude a despertar para a urgência da hora. Que Ele nos dê sabedoria para saber como alcançar os corações da juventude. Que Ele nos conceda coragem para confrontar as causas raízes do problema ao invés de apenas aplicar soluções superficiais. Que Ele derrame seu Espírito sobre nossos jovens, convencendo-os do pecado, atraindo-os para Jesus, transformando-os de glória em glória. E que possamos ver, antes que seja tarde demais, um reavivamento genuíno que traga de volta o amor pelo sábado e restaura a beleza da santidade na vida da próxima geração. As palavras finais devem ser de Ellen White,
de seu livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, onde ela escreveu que aqueles que amam a Deus encontrarão prazer em honrar o seu santo dia. Essa declaração simples contém toda a essência do que estivemos discutindo. A questão fundamental não é realmente sobre regras ou comportamento exterior. É sobre o coração. É sobre amor. Quando amamos verdadeiramente a Deus, quando experimentamos seu amor por nós, quando caminhamos em comunhão diária com Ele, então honrar seu dia santo não será um fardo, mas um privilégio. Não será uma obrigação temida, mas uma oportunidade bem-vinda. Não será algo que somos forçados a fazer, mas algo que desejamos fazer com todo o coração. Esse é o tipo de relacionamento com o sábado que precisamos cultivar em nossos jovens. Não uma obediência legalista baseada em medo ou tradição, mas uma observância alegre baseada em amor e gratidão. Não uma conformidade exterior sem realidade interior, mas uma dedicação genuína que flui de um coração transformado pela graça de Deus. Não um fardo pesado que esmaga o espírito, mas um presente precioso que enriquece a vida e aproxima-nos de nosso Criador.